Bom, pessoal, vamos continuar aí a aula de atos administrativos. Teve um colega aqui que pegou e mandou uma dúvida. O Vitor Franco, de Aracaju, Sergipe. Acredito que eu devo ter conhecido esse cidadão lá em Aracaju, hein? A gente estava lá esse tempo atrás fazendo evento do Focus lá. Se eu conhecer ou se eu não conhecer, abraço igual, Vitor. Olha a dúvida que o Vitor mandou. Quando o Código de Processo Penal diz que o particular pode prender em flagrante delito, ele não dá o direito de polícia ao particular? Cabulosa essa dúvida aqui. Na minha opinião, não. Por que não? Primeiro, quando a gente fala em poder e direito, a gente está falando de coisas bem diferentes. O poder de polícia, ele decorre de uma competência legal. O agente público recebe da lei o poder e o dever de praticar determinado ato de polícia. Ele recebe a competência para praticar ato de polícia. Competência é poder e dever ao mesmo tempo. Já a regra do Código de Processo Penal que fala que qualquer um tem a faculdade de prender em flagrante, ela não vai configurar um dever, ela vai configurar um poder. Eu posso prender em flagrante, como eu posso não prender em flagrante. E ainda assim, um cidadão comum, ele está prendendo alguém em flagrante, isso faz dele um policial? Não, não faz dele um policial. É um cidadão que se viu diante de um crime e ele se sentiu capaz de intervir para proteger alguém, de realizar a prisão em flagrante. Então assim, eu achei bacana a expressão que o Vitor usou, dá o direito de polícia ao particular. Não, ele dá o direito de prender em flagrante. Vai ser diferente de falar que essa pessoa se tornou polícia temporariamente. Até isso aqui me fez lembrar de um videozinho do YouTube, um videozinho que é clássico. Quem quiser dar uma risada, eu não lembro o nome certo, mas é um cidadãozinho lá, acho que do Nordeste. O cara, ele vai preso e aí ele tira mó sarro. Ele fala lá que ele estava cometendo crime, aí chegou lá um negão lá, que não era polícia nem nada, pegou ele, meteu ele debaixo do braço, e aí ele começa a falar que o negão tava subaquento, não sei o quê, e o negão falou pra ele, eu vou chamar a polícia. Ele chama mesmo, chama pra me tirar daqui de baixo, pelo amor de Deus. E na hora que o polícia chegou, eu agradeci a Deus que o polícia chegou, né? Então assim, pessoal, brincadeiras à parte aí, quanto à dúvida do colega, a prisão em flagrante feita por um particular não faz desse particular um policial, nem que momentaneamente. Para a pessoa ser policial, ela tem que ter recebido do Estado a competência de polícia. E nessa situação, a pessoa ela não tem só o poder de prender em flagrante, ela tem o poder e o dever. A coisa fica um pouco diferente. Olha, para não complicar a coisa, para não complicar, particular não tem poder de polícia e ponto final, hipótese nenhuma. O particular coloca uma cerca elétrica em volta da casa dele para prevenir assalto. Isso faz com que essa atividade vire uma atividade de polícia? Não, isso aí está no Código Penal como exercício regular de direito, uso de ofendículos para proteger a propriedade. Particular não tem poder de polícia. Pode fazer a pergunta, Cláudio? Então, nesse caso, o bombadão lá tirou a liberdade desse indivíduo. Ele está errado? Ele deveria ter deixado o indivíduo ir e depois a polícia atrás? Não, o colega falou aqui o seguinte, né? Então, no caso, esse cidadão, o bombadão, ele tirou a liberdade do indivíduo, ele está errado. Ele não está errado porque o Código de Processo Penal dá essa faculdade para qualquer cidadão. Quando o Código de Processo Penal vai tratar do flagrante delito, ele fala que o flagrante é um dever da polícia, a polícia é obrigada a prender em flagrante e é uma faculdade do cidadão. Você estando diante de uma situação que alguém está sendo vítima de um crime, se você quiser intervir, você tem total direito de fazer essa intervenção. Mas fazer essa intervenção não faz de você um policial, nem temporariamente. Resolvido? Matou a dúvida? Mas assim, e no processo, só um pouco acima dele, eu vou intervir numa situação, uma situação ilegal ali e cometo, não sei, de repente mato a pessoa, o que se caracteriza... Boa. Você vai intervir numa situação, você como particular vai intervir numa situação. O fulano está sendo vítima de um crime, você vai proteger a vítima e acaba usando um pouco de excesso
com o criminoso? Você vai responder pelo excesso praticado. A prisão tem que ser feita dentro da legalidade, independentemente de quem está cometendo ela. Tanto é, a gente vê muito vídeo no YouTube, cidadão se revolta, né, junta aquele monte de gente, pega lá um criminoso e espanca aquele criminoso lá. É que é difícil para a polícia fazer o que seria certo perante a lei. Perante a lei tinha que chegar lá e prender todo mundo. Prender o criminoso por ter cometido o crime e prender os cidadãos por ter cometido o crime de lesão corporal contra a pessoa ali. Acabei matando o cara, vou responder pelo crime de homicídio. Da mesma forma que acontece também com o policial. Se o policial vai prender alguém, mesmo em flagrante, e ele age de forma excessiva, ele vai responder pelo excesso dele. Da mesma forma, vai responder lá pelo excesso. Se dava para por exemplo, agora, uma coisa é fato, a gente tem que considerar o grau de agressividade do criminoso para definir também qual que é o nosso grau de agressividade. Por exemplo, você como cidadão comum, você tem um porte de arma, você está armado, arma legal, ela tem registro, ela tem porte, tem tudo, aí você lá vai intervir num crime, é um assalto. E o criminoso começa a atirar contra você. Você vai atirar contra ele. Nessa circunstância, dentro do direito penal, a situação pode ser tratada como legítima defesa, tanto sua quanto de terceiro. Legítima defesa de terceiro no caso do crime, do assalto contra o terceiro. Legítima defesa sua porque a pessoa está atirando em você. Mas aí vai ter todo um processo criminal, onde você vai ter que se explicar, isso aí faz parte. Não existe a pessoa se envolver numa situação de homicídio e, é claro, o fato ser descoberto, né, a própria pessoa às vezes confessar e não ter processo contra essa pessoa. Mesmo em legítima defesa vai ter o processo. Mas aí, é claro, a legítima defesa vai beneficiar bastante a pessoa nessa situação. Olha, já que você tocou nesse assunto, vou falar uma opinião que eu tenho a respeito da tal da legítima defesa. A lei, ela nem sempre é justa. A execução da lei é mais injusta ainda. Se eu particularmente me visse numa situação de legítima defesa, onde eu tive que atirar contra um terceiro, eu ia pegar, ia sair da cena do crime, ia ligar para a polícia em deslocamento para algum lugar onde eles não fossem me achar, ia comunicar o crime, a legítima defesa, que não é crime, é legítima defesa. Ia comunicar, estava na rua tal, endereço tal, vieram me assaltar, por exemplo, eu atirei nas pessoas, acredito que elas estão mortas e eu estou fugindo de vocês até acabar a situação de flagrante. Amanhã, hoje mesmo ainda, meu advogado está entrando em contato com vocês. Quando acabar essa situação de flagrante, eu me apresento. Não é que o flagrante agrava, mas você não sabe como que funciona a cabeça do juiz. Às vezes você tem testemunha, você tem tudo lá provando que você agiu em legítima defesa e o juiz pega e fala que você podia ter agido de modo menos excessivo e converte sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, pelo menos, você fugindo da situação do flagrante, o máximo que pode acontecer é o juiz decretar uma preventiva, mas aí também já não vai ter muito elemento para isso aí. Então, assim, até, é errado o que você está falando, o certo é se apresentar. Eu estou fazendo uma apresentação, estou confessando o crime. Essa parte eu estou fazendo. O que eu não quero é depender da boa vontade de um delegado e de um juiz para determinar se eu vou responder esse processo preso ou em liberdade. Eu, particularmente, preferia fazer isso aí, mesmo não sendo a coisa mais correta do mundo. É falta de confiança no Estado, a verdade é essa. Se sair do crime e já ir para a delegacia, já não é mais flagrante? Não, pode ser. Porque o flagrante ele tem várias classificações, né? Tem o flagrante próprio, aquele que acontece no momento da execução do crime, tem o flagrante posterior, que é quando a pessoa é pega logo após o crime, com algum instrumento que indica que ela cometeu o crime. Então, assim, devido a essas várias modalidades de flagrante, complica um pouco a situação. Outra coisa, o flagrante, ele vai perdurar durante todo o tempo da perseguição. Vamos supor lá que você está dando linha na pipa, a polícia não é perseguição assim, o policial está te vendo, está vendo para onde você está indo. Simplesmente eles estão tentando descobrir onde você está. Não fazem ideia, mas ainda estão tentando descobrir. Durante essa circunstância, ainda configura o flagrante. O flagrante só vai parar quando a polícia fala assim, não vamos achar esse cara, aí parou o flagrante. Então eu acho assim que por proteção contra os arbítrios do Estado, quem se encontrar numa situação dessa, vale a pena comunicar o crime sim, mas não esperar pela polícia ali na hora não. É ligar para o advogado, seguir a orientação dele, e se o advogado falar não, se apresenta, não vai dar nada, troca de advogado. Troca de advogado aí, né? A gente tem que ter pé no chão. O Estado tem hora que ele é foda, a verdade seja dita.
Pessoal, vamos lá, continuando o atos aqui, agora a gente vai falar dos elementos ou requisitos de validade do ato. Para um ato administrativo existir, para ele existir, ele tem que obedecer 5 elementos. Para a gente memorizar esses elementos, a gente usa um mnemônico COFIFOMOB. Estranho, né? Estranho, mas quem estuda direito administrativo já acostumou com ele. Cada sílaba aqui vai dar origem a uma palavra, um elemento do ato. Então a gente vai ter o elemento competência. O ato tem que ser produzido por uma autoridade que tenha competência para produzir esse ato. Tem o elemento finalidade. O ato tem que ser produzido com o objetivo de satisfazer o interesse público. O elemento forma. O ato tem que ser produzido de acordo com a forma determinada na lei. Essa forma, ela tem relação tanto com a produção do documento. O ato administrativo, a gente pode identificar ele como sendo um documento, e esse documento ele tem que ter organização nele, tem que ter começo, meio e fim. Por exemplo, vocês em português estudam o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Lá mostra como que faz um documento chamado ofício, como que faz um documento chamado resolução, tem um monte de documento lá. Aí você vai fazer um ofício, você tem que seguir a estrutura do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Vamos supor, a regra certa diz que a data vem mais ou menos por aqui, canto superior esquerdo da folha. Aí você faz o ofício perfeito, mas colocou a data aqui embaixo. Esse documento já tem um vício de forma, não foi respeitado o aspecto estrutural dele. Então a gente tem a forma, depois eu vou falar mais sobre ela, o motivo para se produzir o ato, por que aquele ato está sendo confeccionado e qual é a consequência do ato, qual é o objeto desse ato. Então os elementos do ato são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembra do seguinte, para o ato existir, ele tem que respeitar esses 5 elementos. Melhor, pelo menos tem que ser observado esses 5 elementos. Às vezes algum elemento aí é desrespeitado, tipo a data aqui. A data tinha que estar aqui, mas ela está aqui embaixo. O documento está pronto, o documento existe, a gente não pode negar. Só que como esse documento não respeitou o elemento forma, ele vai ser inválido, porque além dos elementos darem existência para o ato, respeitar as regras de cada elemento também garante a validade do ato. Então assim, vamos pensar em elementos como partes que compõem o ato. O todo ato tem que considerar os 5 elementos. Isso pode acontecer de acordo com a lei ou contra a lei. Quando acontece contra a lei, o ato é inválido, é ilegal. Quando acontece de acordo com a lei, o ato é válido. Daí a explicação aí dos 2 nomes, né? Bom, a gente vai pegar agora e vai estudar cada um desses elementos aí, de forma bem minuciosa, para a gente não cair em questão de prova que venha cobrar eles. Então, primeiro, o elemento competência. No lugar de competência, às vezes pode aparecer em prova a expressão sujeito competente. Dá no mesmo. Competência ou sujeito competente. Anota aí o que significa competência. Competência é a prerrogativa. É a prerrogativa conferida por lei. É a prerrogativa conferida por lei aos agentes públicos para a prática de atos administrativos. Então, competência é a prerrogativa conferida por lei aos agentes públicos para a prática de atos administrativos. Conferida por lei. Detalhe, a expressão lei aqui também tem que ser entendida em sentido amplo. Não é só lei complementar ou lei ordinária que pode dar competência para um agente público, é qualquer ato normativo. A gente pode ter um decreto determinando a competência de um agente público, como por exemplo um decreto autônomo. Ele não mexe com a organização dos órgãos públicos. Quando ele está fazendo distribuição de atividades dentro do órgão público, ele está definindo competências dentro daquele órgão público. Aí vamos lá, pergunta idiota nessa altura do campeonato. Como a competência é criada, como ela é definida? Por meio de uma norma, por meio de uma lei. Simples assim.
Se o agente público não tem nenhuma norma dando... Se o agente público não, vamos mudar a expressão. Se uma pessoa não tem nenhuma norma dando competência para ela, o poder de praticar um ato administrativo, essa pessoa não pratica ato administrativo. Até para abordar melhor esse assunto, daqui a pouco eu vou falar de um negócio chamado usurpador da função pública, mas daqui a pouco. Além de saber o significado de competência, a gente tem que conhecer também algumas características da competência. Então, primeira característica, competência é de exercício obrigatório. Ou seja, né, ela é um poder e ao mesmo tempo um dever. É uma soma aqui. O competente não é só a pessoa que pode fazer tal coisa, a pessoa pode e ao mesmo tempo ela deve fazer aquela coisa lá. Então a pessoa que renuncia ao exercício da competência, o que acaba acontecendo com ela? Renunciei à competência. Eu tinha que fazer um ato administrativo e eu não fiz. Como? Não, eu já falei na aula de hoje. Pensa lá, eu tenho uma competência e eu não uso a competência. Omissão de poder. A autoridade vai estar agindo com abuso de poder na modalidade de omissão de poder. Então aqui, exercício obrigatório, descumprimento, omissão de poder. Aí continuando aí, analisar as características da competência. A competência, ela é irrenunciável. Em regra, ela é irrenunciável. Agora, detalhe, a gente vai colocar uma exceção para essa regra aqui. Exceção, salvo nos casos previstos em lei. Às vezes pode acontecer, bem raro, mas às vezes pode acontecer de uma determinada lei conferir a competência para uma autoridade pública praticar um tipo de ato, só que essa mesma lei fala que essa autoridade pode renunciar a essa competência em determinada situação. Então, se cai em prova, a competência é renunciável, eu marco o quê? Certo ou errado? Errado, ela é irrenunciável. E se caísse em prova, a competência é sempre irrenunciável? Errado, porque tem situação que pode haver renúncia de competência. Além de ser irrenunciável, ela é intransferível e imodificável pela vontade do agente intransferível e imodificável pela vontade do agente. Quem deu a competência para o agente foi a lei. Então é a lei que pode transferir a competência de uma autoridade para outra, é a lei que pode modificar uma determinada competência. Se o agente público pudesse fazer isso aqui, estava bom demais, pelo menos para o agente público, a sociedade estava ferrada. Mas para o agente público era maravilha. Imagina o fiscal de trânsito, ele está querendo se vingar de um desafeto dele. Aí, segundo a regra do jogo, fala lá que ele pode fazer uma multa de R$500 se a pessoa fura o sinal vermelho. Aí ele pega e muda a regra do jogo, ele abre o notebook rapidinho e coloca. E se o cidadão que eu não gosto não furar o sinal vermelho, eu faço uma multa de 5.000 para ele só por não gostar dele. Tá de sacanagem, né? A competência, ela dá poder para o agente público, mas ela protege o cidadão também. Ao mesmo tempo que ela coloca limites a esse agente público, né? Ele pode fazer o que está na lei e não tudo o que ele quiser. A competência é delegável. A gente viu isso aqui no poder hierárquico e ela também é avocável. Pode haver delegação e avocação de competência, só em alguns casos, né, que não pode ter delegação e nem avocação. A competência também é imprescritível. Aí coloca uma definição para essa expressão imprescritível aí, para depois, quando olhar o caderno, entender a regra, né? A competência é imprescritível. O que que isso significa? Não sei. Então, coloca assim, imprescritível. Põe. O não uso da competência
o não uso da competência, vírgula. Independentemente do tempo, vírgula, não acarreta perda da competência. O não uso da competência, independentemente do tempo, não acarreta perda da competência. Como que isso funciona? Às vezes um agente público tem um monte de competência e uma determinada competência, por algum motivo, ele nunca precisou usar. Nunca aconteceu uma situação que obrigasse ele a praticar aquele tipo de ato. Vou pegar outro exemplo de trânsito aí. O cidadão passa para um concurso aí para ser agente de trânsito, e aí no primeiro dia de trabalho dele, o chefe dele olha para ele lá e fica admirado. O chefe, eu tive um sonho às noites atrás aí que ia chegar o escolhido. O chefe dele assistiu Matrix nessa noite, deixar claro isso aí. Ah, quem é mais novo não conhece o filme, dá uma procurada e assiste, é um filme maneiro, o cara desvia das balas maneiro, né? Aí vai, eu sonhei que ia vir o escolhido, ele tinha sua cara, é um crime eu deixar você lá fazendo multa de trânsito, cara. Eu vou colocar você de assessor meu aqui, aí eu mando e você manda depois de mim, beleza? Então sua atividade vai ser só de mandar. Aí esse cara fica 20 anos lá, só vivendo aquela vida boa de ocupante de carga em comissão. Um belo dia ele perde a moral dele. O chefe dele fala, cara, eu fiz uma cagada quando eu achei que você era o escolhido, cara. Eu não entendi direito a regra, eu era o escolhido. No seu lugar eu vou colocar uma gatinha, some daqui, desgraçado. E o cara vai ter que ir pra rua para fazer multa de trânsito. Aí chega lá, a primeira infração, ele tá perdido. Ele, e agora o que eu faço? Faz 20 anos que eu trabalho como fiscal de trânsito e nunca fiz uma multa. Eu acho que eu nem posso mais fazer multa, eu tinha que ir para um curso de formação antes. Nada a ver. Não ter usado a competência antes não retira a competência da autoridade competente. Outras situações aí que envolvem a competência. Vamos comentar a respeito de uma situação chamada funcionário de fato. A gente tem que saber aqui o que é um funcionário de fato e se ele tem ou não competência para praticar um ato administrativo. E depois vai aparecer outros problemas aí relacionados ao assunto. Então anota aí o que é funcionário de fato. Coloca assim, funcionário de fato é a pessoa que tem um vínculo. É a pessoa que tem um vínculo ilegítimo. É a pessoa que tem um vínculo ilegítimo com a administração pública. Indo por partes, para a gente entender a regra em partes fica mais fácil. Com base no que eu ditei, o funcionário de fato está vinculado à administração pública, sim ou não? Ele está. Está escrito aí que ele tem um vínculo com a administração. Agora detalhe, esse vínculo está de acordo com o ordenamento jurídico? Não, o vínculo é ilegítimo. Como que isso pode acontecer? Exemplo clássico. Cidadão que está ocupando um cargo público efetivo em decorrência de ter fraudado o concurso. O cidadão fez um concurso, por exemplo, para ser agente da Polícia Federal, aí falaram para ele que dava para comprar o gabarito. 500 mil, gabaritinho da Polícia Federal. Eu acho que tá barato, hein? Fora o risco de ir para cadeia, mas não vai ficar muito tempo na cadeia, não. Vou falar a verdade, né? Isso aí não vai ficar muito tempo. Nunca mais vai virar polícia, cara. Isso é fato. Nunca mais vai virar polícia. Dá para ter um bom trabalho na iniciativa privada depois, mas vamos supor que deu certo. O cara comprou o gabarito, aí ele fez aquela prova, coisa mais linda do mundo, valia 120 pontos, ele fechou com 110. Foi o segundo colocado do concurso, porque o primeiro ficou com 111 sem comprar gabarito. O cara foi foda mesmo. Aí esse cara foi nomeado para agente da Polícia Federal. Se tivessem descoberto que ele comprou o gabarito antes da nomeação, ele seria nomeado? Não. A nomeação dele foi legal, é ou não é? Foi legal, não era para ter nomeado ele, mas nomearam ele. Aí ele assumiu o cargo de policial federal. Ele foi parar para trabalhar
no setor de emissão de passaportes de uma delegacia da Polícia Federal. E chega lá o cidadão vai lá, procura ele, eu queria tirar um passaporte, vou pra Disney, tá todo feliz, vou pra Disney. Ah, tá tranquilo, meu irmão, vai pra Disney, massa, tá aqui o carimbo, aqui ó, passaporte pra você. O passaporte é um ato administrativo, que dá permissão aí pra pessoa poder, né, conseguir aí pelo menos pedir um visto depois pra entrar em outros países, pra ter o registro do visto ali. Esses atos praticados pelo funcionário de fato, esses passaportes, eles são considerados atos válidos, sim ou não? Sim. Por que que esse ato é válido? Porque, em primeiro lugar, quando o cidadão vai até um órgão público, ele é atendido por um funcionário de fato, ele não sabe que a pessoa fraudou o concurso, não sabe. Para aquele cidadão, para aquele terceiro de boa-fé, ele está sendo atendido por um agente público legalmente constituído. O cara tem aparência de agente público, pô. Fui na delegacia, o cara tá uniformizado de policial federal. Ô, professor, mas você falou que polícia federal não usa uniforme. Não é obrigado, mas esse tava. Ele gosta de andar uniformizado. O cara tá uniformizado, ele tem um bolachão gigante da Polícia Federal. Eu olho na mesa dele, tem uma 9mm desse tamanho, uma metralhadora do lado. Eu falo, pô, esse cara deve ser polícia mesmo, né? Não é possível que ele não é polícia. Outro detalhe, para a administração pública, ele também tem aparência de polícia. Ela tá pagando o salário dele, ela tá mandando ele para a operação. Então esse cara, segundo a teoria da aparência, ele é um agente público, ele tem aparência de agente público. E como ele tem aparência de agente público, ele tem competência para praticar ato administrativo. Os atos praticados por ele são legais. O problema está no seguinte: quando a casa do funcionário de fato cair, ele vai ser mandado embora. Como é o nome do ato administrativo que manda esse cara embora? Exoneração não é. Anulação do ato de contratação. Anula o ato de contratação dele. Agora olha só. Vamos lá. Ele foi contratado, contratação. Vamos jogar aqui ano de 2010. E aí esse cara trabalhou até o ano de 2016. Em 2016 saiu a anulação da contratação. A anulação da contratação aqui o ano, 2016. Nesse período aqui, esse cara, vamos colocar uma quantidade de ato aqui. Ele produziu 5.000 atos administrativos. Vou colocar aqui, 5.000 atos administrativos. Segundo a regra da anulação, quando um ato é anulado, essa anulação ela vai ter efeito ex tunc, ela vai retroagir até o ato que ela tem que anular e vai apagar tudo o que aconteceu durante o período da ilegalidade. Tudo o que aconteceu durante o período da ilegalidade foi esses 5.000 atos administrativos. A anulação da contratação desse cara anula os atos produzidos por ele? Não, não anula esses atos produzidos por ele. Então aqui a gente teria uma exceção ao efeito ex tunc da anulação. Apesar da anulação ter efeito retroativo e apagar tudo, desde quando o ato que vai ser anulado foi produzido, a gente tem como exceção aqui os atos praticados pelo funcionário de fato para terceiros de boa-fé. Por que para terceiro de boa-fé? Vamos lá, eu vendi o gabarito para o cara entrar na Polícia Federal, então eu sei que o vínculo dele é ilegítimo. Ainda ligo para ele daquele jeito, e aí cara, deu certo, né? Ele, pô cara, não me liga não, pelo amor de Deus, o que você quer comigo? O que eu quero com você é o seguinte, meu irmão, você tá na minha mão, eu mando em você, você é meu policial, e eu tô precisando aí de uns 10.000 passaportes, rapaz. Se vira, dá seus pulos aí, senão você vai parar no olho da cadeia, rapaz. Aí o cara tá tremendo de medo, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o que eu mandei lá, vai emitir 10.000 passaportes para mim. Agora, como eu estou de má fé nessa história, na hora que anular a contratação dele, anula esses passaportes que foram produzidos para o terceiro de má fé. Vamos registrar isso no caderno para deixar um textinho organizado aí, para quando vocês lerem ficar fácil. Eu acho assim, o caderno tem que estar bacana para vocês não ter que depender só de lembrança da aula no futuro, né? Então coloca assim, o funcionário de fato tem competência
para praticar atos administrativos. O funcionário de fato tem competência para praticar atos administrativos em decorrência da teoria da aparência. Em decorrência da teoria da aparência. E a anulação da contratação deste funcionário não anula os atos praticados por ele para terceiros de boa-fé. Pode falar? Mas no próprio condenado, digamos assim, no funcionário, ele vai perder também o tempo de contribuição, digamos assim, o salário ele não vai ter que devolver, né? Mas, por exemplo, que ele contribuiu para a aposentadoria. O colega perguntou aqui se ele perde, por exemplo, o tempo de contribuição. Já afirmou que o salário ele não perde. Realmente, vamos explorar isso aí. Quando é anulada a contratação do funcionário de fato, ele não tem obrigação nenhuma de devolver o dinheiro que ele recebeu de salário, porque mesmo tendo um vínculo ilegítimo, ele trabalhou durante aquele período. Se ele tivesse que devolver o dinheiro, a doutrina entende que isso configuraria enriquecimento ilícito do Estado. O Estado errou na hora de contratar, tem culpa do Estado também, ele teria que adotar um procedimento onde ele conseguisse evitar esse tipo de situação, ele errou, aí ele contratou a pessoa errada foi trabalhar, então tem que pagar o salário daquela pessoa. Partindo da ideia de que ele tem que pagar o salário dessa pessoa, todos os demais direitos trabalhistas aí também tem que ser mantidos aí, continua mantido. Esse cara ele vai responder uma bucha, ele vai responder processo criminal por causa disso aí. Ele pode parar na cadeia, pelo menos por um pouquinho de tempo, mas ele pode parar lá, mas a contribuição que foi feita, isso não tem como negar. Aí vamos lá, outra situação que a gente tem envolvendo a competência é o usurpador da função pública. Usurpador da função pública. Vamos escrever o que interessa desse cara aí e depois a gente analisa a regra. Observação, antes de falar do usurpador da função pública. Deixar claro, pessoal, a galera aqui de casa eu olho no olho, eu percebo se entenderam ou não a regra. A galera de casa não, a galera da casa aqui, da nossa casa, a galera aqui do presencial. Agora a galera que está vendo a aula de casa, que vai ver depois, não tem como a gente olhar no olho e ver a reação da pessoa, que ela entendeu, que ela deixou de entender. Como manda o funcionário de fato embora? Não é exonerando nem demitindo, não tem demissão para esse cara, é anulando a contratação dele, simples assim. Anulou a contratação, anulou a posse, anulou o vínculo dele com a administração pública, beleza? Que não vai ter processo administrativo, contraditório, ampla defesa, não tem PAD não. Vamos lá, usurpador da função pública, anota aí o que interessa. É uma pessoa que simula, o exercício de um cargo público é a pessoa que simula o exercício de um cargo público com a intenção de aplicar um golpe em alguém.
em alguém. Ponto. É um criminoso. Como? Não, tem o crime mesmo, usurpador da função pública. Usurpador. É um criminoso, vírgula, não tem competência e por isso seus atos não são atos administrativos. Pessoal, vamos lá, vamos tentar evitar uma situação que aconteceu esses dias atrás aí. Eu fazendo um vídeo de Periscope comentando o assunto. Aí um rapaz, ele pode até ser que ele esteja vendo a aula agora, se tiver bom entrar na cabeça dele aí o que eu vou falar. O rapaz pegou e perguntou assim: professor, o ato praticado pelo usurpador da função pública é um ato ilegal? Eu falei, ele não pratica ato. Não tem como eu falar que ele praticou um ato ilegal. Ele não praticou ato nenhum. O ato que ele praticou não é um ato administrativo. Esse cara está dando um golpe em alguém. Para a pessoa praticar um ato administrativo, o mesmo ilegal, ela tem que ter competência pública. Se não tem nenhuma competência pública, não tem ato, não existe o ato. Aí a pessoa continua, então eu posso dizer que ele é um falso servidor? Parece que aquela pessoa, de alguma forma, queria que a gente falasse que o ato que esse cara faz era um ato administrativo e tinha que ser anulado. Não, não tem ato, não tem responsabilidade do Estado pelo que esse cara faz. O Estado não reconhece ele como agente público. Esse cara, como eu disse, ele é um criminoso, ele está enganando alguém, ele está tentando dar o golpe em alguém e não tem como atribuir isso aí ao Estado. Isso é normal de acontecer. Às vezes sai, né, em rede de WhatsApp, por exemplo, para o pessoal tomar cuidado, que tem gente fingindo que é fiscal da dengue para entrar na casa dos outros, reparar os objetos de valor e depois ir lá cometer crime. Aí beleza, você atendeu um cara que está fingindo que é fiscal da dengue. Aí o cara olha para você, ó, fiscal da dengue não pode fazer multa, deixar claro isso aí. Aí ele olha para você, vê você frágil de conhecimento, fala, rapaz, essas garrafas aqui de cabeça para cima, ela dá uma multinha aí, hein? Ó, a multa é 500 conto, mas se pagar a multa agora, faço com desconto de 100 conto. Ele tem um formuláriozinho lá, ele preenche o formulário, pá, ele te dá um recibo. Aí você todo faceiro ainda, poxa, eu ia tomar uma multa de 500, mas eu negociei com o fiscal, saiu por 100, tem um recibo aqui. Esse recibo é um ato administrativo, esse recibo é um atestado de trouxa. Só isso, só. E entrar na casa ele tem o direito? Por que não? De entrar na casa, tem que ter o consentimento do morador. Não, eu falo sem consentimento. Sem consentimento do morador, cara, em regra pela Constituição Federal ele não tem. Em regra não tem, não. Mas aquele negócio também, viu? Se a pessoa, se o cidadão comum breca esse cara de entrar na casa uma vez, 2 vezes, 3 vezes aí, o Estado pode entrar com um mandado judicial pedindo para entrar lá por razões de interesse público. Mas vale o interesse da coletividade, né, do que o individual de cada um. Eu fui agente público desse setor, foi minha primeira função pública. Tem muita gente chata mesmo, assim, quando a gente chegava no lugar lá, já chegou esses malditos, não sei o quê, que fala que minhas plantinhas têm cabecinha de prego. Um monte de larvinha lá de pernilongo ou Aedes aegypti, não dá para identificar pela larva lá. Mas aqui as larvas, minha senhora, é cabeça de prego, seu imundícia. Rex, vem cá, Rex, pega Rex. Pô, é foda. Teve uma senhora uma vez que falou assim pra mim, ó, eu nunca mais vou oferecer café pra vocês. Eu fiquei tão puto aquele dia, eu falei, foda-se o teu café, senhora, eu não dependo da senhora para tomar café, não. Vá pro raio que o parta, tomei uma enrabada da minha chefe depois. Você falou isso pra mulher? Falei, meu, ela fala o que dá na cabeça dela, a gente se controla, mas tem dia que a gente fala o que dá na nossa cabeça também. Agora vamos lá, pessoal, vamos pegar e anotar aí uma observação final sobre a competência. Eu falei que o negócio vai ficar completo, e vai mesmo, coloca assim. Caso ocorra vício,
no exercício da competência, caso ocorra vício no exercício da competência, o ato será ilegal e em regra deve ser anulado. E em regra deve ser anulado. Vírgula. Todavia, o defeito na competência, às vezes pode ser sanável, e aí o ato poderá ser convalidado. A gente já está fazendo uma relação aí com o estudo da anulação e da convalidação do ato. A gente vai fazer isso analisando cada um dos elementos. Quando a gente fala que um ato é ilegal, é porque foi desrespeitado algum critério dos elementos ali. Por exemplo, uma autoridade pública praticou um ato administrativo que ela não tinha competência para praticar. Então a gente vai ter um excesso de poder. O ato é ilegal. Agora, tem situações que o erro de competência, o defeito no exercício da competência, ele é um defeito corrigível, é um defeito sanável. Aí o ato pode ser convalidado. Então a gente já vai aproveitar a análise de cada elemento para saber se o defeito naquele elemento pode ou não levar a uma convalidação. Porque todo defeito em elemento com certeza leva à anulação. A anulação a gente não tem dúvida, ela é sempre certa. Agora a convalidação não é sempre certa, então a gente já aproveita aí para estar comentando essas situações. Próximo elemento, finalidade. A finalidade do ato administrativo é satisfazer o interesse público. Todo ato administrativo obedece essa regra. A gente pode dizer que todo ato, independentemente do objeto dele, ele vai ter esse objetivo aqui. Por exemplo, a administração quer fazer uma licitação. Para quê? Aí você fala, para fazer uma compra. Beleza, a compra é o resultado imediato. Agora o resultado maior dessa compra, satisfazer o interesse público. A administração multou um cidadão. Por quê? Porque ele violou uma regra. E para quê? Para satisfazer o interesse público. Por isso que ela fez a multa. A administração nomeou os aprovados em um concurso. Por que ela é benevolente com o concurseiro aprovado? Não, porque ela precisa contratar gente para satisfazer o interesse público. Então essa regra é comum a todos os atos. No lugar de finalidade, às vezes pode aparecer o termo resultado último do ato, já que todo ato vai ter como resultado satisfazer o interesse público. Então a finalidade é o resultado último do ato, ou então o resultado mediato do ato. Porque tem o resultado imediato, aquilo que acaba de acontecer em decorrência do ato, e tem o resultado mediato, aquilo que vai ser comum a qualquer ato, né? Resultado imediato de contratar é contratar. Resultado imediato de contratar, satisfazer o interesse público. Defeito na finalidade ou vício no elemento finalidade. O defeito ou vício na finalidade vai acarretar um abuso de poder na modalidade o que? Excesso, omissão ou desvio de poder? Desvio de poder.
um excesso, um abuso de poder na modalidade de desvio de poder. Então, obviamente, aqui o ato é ilegal. E aí, para corrigir esse ato, tem que fazer o quê? Anular ele, anulação. Defeito na finalidade admite convalidação? Não, nunca defeito de finalidade admite convalidação. Só defeito na competência e mais em um outro elemento que a gente vai comentar daqui a pouco. Daqui agora, vamos assim dizer. Forma. A forma é a aparência e as formalidades. É a aparência e as formalidades previstas em lei para a produção de um ato administrativo. Então, olha só, quando eu falo de aparência, eu estou falando da estrutura do ato. Eu olho para um documento, o documento tem uma aparência lá, o papel, eu pego ele na mão e naquele papel o assunto tem que estar organizado da forma prevista em lei, igual eu comentei anteriormente. Às vezes a mudança de data de um lugar para o outro já altera a estrutura desse documento. Além da parte estrutural do documento, também tem a parte relativa a procedimentos que tem que ser respeitados para fazer esse documento. Por exemplo, a demissão de um servidor público. Vai demitir um servidor público. Se eu pegar, demitir, fazer o documento igualzinho à lei manda, só que sem realizar um processo administrativo com contraditório e ampla defesa, para esse servidor, obviamente, se defender. A demissão é legal ou ilegal? O documento que demite ele é legal ou ilegal? Ilegal, ilegal. Então, veja bem, o processo administrativo é uma formalidade que alguns atos têm que respeitar. Se o ato é punitivo, o contraditório e a ampla defesa também é a formalidade que tem que ser respeitada. Outra situação, vai demitir o servidor, faz o processo administrativo, dá o contraditório. O contraditório, pessoal, não é a hora que a pessoa se defende. Contraditório é quando a pessoa é comunicada que ela está sendo acusada. A partir do momento que ela toma ciência da acusação é que ela vai poder se defender. Aí quando ela se defende, a gente está diante da ampla defesa. Então, contraditório é a comunicação do fato e a ampla defesa é o ato de apresentar alegações. Então, teve o processo, teve contraditório, não teve ampla defesa. A demissão é válida? Não, é inválida. Então, quando se fala em forma, a gente tem que se ligar em duas coisas. Primeiro, a estrutura do documento e depois os procedimentos que a lei determina para aquele documento ser confeccionado. Tem regra para isso aí. Olha um outro exemplo que é muito pouco falado em aulas de direito administrativo. Eu falo desse exemplo sempre quando eu falo em ato complexo e composto. Vou encaixar ele aqui. Para um servidor público ser aposentado, tem que ser feito o ato de aposentadoria, certo? O ato de aposentadoria é um documento complexo. Por que complexo? Porque a gente vai ter dois órgãos colocando o conteúdo do documento. Um órgão é o órgão que o servidor trabalha, então vou colocar ele de casa. Por que casa? A casa do servidor, o órgão de lotação dele. Aí depois que o órgão de lotação do servidor faz a sua parte, o Tribunal de Contas tem que preencher um outro pedaço desse ato aqui. Se o servidor for aposentado só com a opinião da casa, sem ser respeitada a opinião do Tribunal de Contas, detalhe, nem mandaram para o Tribunal de Contas, publicaram direto. Foi respeitada a formalidade? Não, não foi respeitada a formalidade. Então, o ato vai ser ilegal. Aí outras características da forma. Em regra, ela determina que o ato tem que ser escrito, já que quando a gente fala em ato administrativo, a princípio a gente tem que pensar em documento, só que essa regra aqui ela tem exceção, tem ato administrativo que não é produzido por escrito. A gente pode usar como exemplo aqui das situações de exceção, sinais luminosos,
sinais sonoros, ordens verbais, aí vamos lá, eu falo que o ato administrativo, eu falei no conceito, ele manifesta unilateralmente a vontade da administração pública, não é? Aí beleza, acaba a aula, a gente tá indo embora para casa, não sei no caso de vocês, para mim tem um monte de semáforo no meio do caminho, né? Aí beleza, eu tô com fome, não vou mudar, fome não, que fome dá para segurar. Bateu aquela diarreia, sabe? Bateu aquela vontade sinistra mesmo, não vejo a hora de sair daqui. Professor, por que não vai no banheiro daqui então, né? Eu não vou no banheiro daqui porque eu gosto do banheiro da minha casa, beleza? Eu acho que dá tempo de chegar lá em casa. Aí tô indo naquela pressa, dali a pouco vem o sinal vermelho na minha frente. Eu, caramba, eu queria ir em frente, mas o sinal tá mandando eu parar. O que é aquele sinal vermelho? É o Estado manifestando a vontade dele de mandar eu parar, não é a minha vontade. Então um simples semáforo é um ato administrativo. Eu, pessoal, eu tenho uma relação meio que religiosa com o direito administrativo. Tenho minha religião igual todo mundo, né? Formação católica, mas eu vejo o Estado como sendo uma espécie de Deus dos assuntos que é de competência dele. Quando é da parte espiritual, eu vou para a igreja. Quando é problema físico, problema natural, aí eu pego, né? E tenho que ir para a Constituição, é Código Penal, é eles que vão resolver para mim. Aí beleza, quando eu tô indo embora para minha casa, tô fazendo qualquer deslocamento e eu vejo a luz verde ficar amarela e depois ficar vermelha, eu não vejo igual vocês. Para mim não é um aparelho aquilo lá. Na minha mente, assim, aparece uma entidade sinistra, sabe? Ela é brava, ela tá olhando para mim e tá falando assim: pare, cidadão, seu imundo cagão. Se você não parar, você vai sentir a minha fúria. É 500 conto na carteira, 500 conto a menos na carteira, mais 7 pontinhos. E daí por diante, né? Aí eu respeito, tenho medo, pô, o cara é bravo mesmo, né? Eu baixo a bola e paro ali. Às vezes eu até termino de me cagar ali mesmo, sabe? Tanto medo que eu tenho. Aí cai em prova. Em regra não, desculpa, os atos administrativos são sempre produzidos por escrito. Tá errado. A regra é que eles são produzidos por escrito, mas eles podem ser produzidos de outra forma, desde que essa forma manifeste a vontade do Estado e não do administrado, né? Continuando aí, descumprimento do elemento forma. Descumprimento do elemento forma. Coloca assim: em regra, leva à anulação do ato. Em regra, leva à anulação do ato. Vírgula. Todavia, se o defeito não for grave, o ato pode ser convalidado. Eu cheguei onde eu queria com esse negócio de convalidação, pessoal. Tem questão de prova que pergunta quando que o defeito do ato pode levar a uma convalidação. É só em duas hipóteses. Se o defeito tiver no elemento competência ou no elemento forma. Somente nessas duas hipóteses. Qualquer defeito na finalidade só pode anular o ato. Qualquer defeito no motivo só pode anular o ato. Qualquer defeito do objeto só pode anular o ato. Então, regrinha aí, se liga nela, a gente vai repetir ela quando falar de convalidação de novo. Aí você vai ler teu caderno, vai ser mó barato. Você está estudando o elemento, você vai lembrar quando o ato pode ser convalidado. Se está estudando convalidação, você vai ver quando o ato pode ser convalidado. Depois da forma vem o motivo. Para o motivo a gente vai colocar um conceito também.
Pode anotar aí. Motivo é o pressuposto de fato, e de direito, é o pressuposto de fato e de direito que determina, é o pressuposto de fato e de direito que determina ou autoriza a prática de um ato administrativo. É o pressuposto de fato e de direito que determina ou autoriza a prática de um ato administrativo. Olha, eu vou explicar essa regra aí, mas se vocês não entenderem nada que eu explicar e decorar o que está escrito aí, já não tem mais erro, vai acertar qualquer questão que cobrar esse negócio de motivo. A regrinha é decoreba, mas eu quero que entendam a regra. Eu inverti, né? No caderno de vocês eu falei pressuposto de fato e de direito, porque geralmente é nessa ordem que cai em prova, é nessa ordem que aparece em livro, mas para explicar eu vou inverter a regra. Vamos lá. Tudo que a administração faz tem que estar de acordo com o princípio da legalidade, é ou não é? A administração só pode fazer o que está na lei, só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Fazer um ato administrativo é fazer alguma coisa. Então, esse alguma coisa chamado ato administrativo tem que estar de acordo com a lei. Então, a gente vai ter uma lei, essa norma, a gente vai chamar ela de pressuposto de direito. E ela vai ter um enunciado dizendo quando determinado ato pode ser produzido. Eu vou pegar e vou trabalhar com um enunciado padrão aqui e a gente joga vários exemplos nele. Vamos supor que a lei diga assim: se o fato X acontecer, o ato X1 deve ser praticado. Pô, virou lógica esse negócio agora, apareceu X e X1 nesse negócio aí. Fazer o quê, né? Faz parte. O direito é uma matéria lógica também, pessoal, por incrível que pareça. Como que a gente entende essa regra? Vamos substituir o X e X1 por situações. Por exemplo, se eu falasse assim, se o cidadão furar o sinal vermelho, o fato X acontecer, o cidadão furar o sinal vermelho, a multa deve ser aplicada. O X1 deve ser praticado, a multa. Outra situação, se a servidora tiver um parto prematuro, a licença maternidade deve ser concedida. Então aqui a gente tem uma previsão na norma de algo que ainda está para acontecer, não aconteceu. A norma está querendo prever o futuro. Aí beleza, a norma fez lá a previsão dela, aí vem o pressuposto de fato, que é o acontecimento no mundo real. Acontecimento no mundo real, previsto na norma, que determina, previsto na norma, vírgula, que determina ou autoriza a prática do ato. Não basta só estar escrito na norma, a norma fez uma previsão. Agora, para o ato acontecer, aquela previsão vai ter que se materializar no mundo real. Algo tem que acontecer no mundo real de acordo com a norma para o ato administrativo ser produzido. Simples a ideia, é ou não é? Bem simples a ideia aqui. Agora, se decorar o conceito, que nem eu já falei anteriormente, já mata as questões de prova envolvendo o assunto. Descumprimento do motivo.
descumprimento do elemento motivo. Coloca assim, acontece quando o ato é produzido sem um motivo previsto em norma. Acontece quando o ato é produzido sem um motivo previsto em norma. Ponto. Tal defeito sempre leva à anulação do ato. Tal defeito sempre leva à anulação do ato. Imagina o caso do polícia rodoviário, né? Que ele tá lá fazendo a fiscalização dele, aí ele para um carro assim, na hora que ele olha assim quem tá dentro do carro, ele até toma um susto, sabe? Ele, meu Deus do céu, sai de perto que é macumba isso aí. E o cara é bravo, o cara é bom polícia, sabe? Ele é foda na atividade policial, mas ele ficou com medo na hora. Ele, será que isso aqui é de Deus mesmo? Vai lá, pega água benta, joga, né? Viu que não fez pá, deve ser de Deus. Ele fala, meu, tá tudo certo, tá tudo em dia, mas você é tão feio, mas tão feio, que se alguém prestar atenção em você enquanto estiver dirigindo, a pessoa vê você, a pessoa assusta, bate o carro, meu filho. Então eu vou apreender o teu veículo aqui em decorrência da tua feiura. Esse ato de apreensão não está previsto na norma, né? Então, às vezes, né, nesse caso aí é porque o cara não está de acordo com o padrão de beleza daquele policial. O policial gosta de homens com padrão de beleza diferente, né? Dá para jogar essa pro polícia, né? Ô, seu polícia. Então tem o tipo dos caras que quando passa você gosta, né? E tem os que quando passa você não gosta. Que polícia safadinho você, seu polícia. Pô, sacanagem, né? E aí o último elemento do ato administrativo que a gente tem para comentar é o objeto. O objeto também pode ser chamado de resultado imediato do ato administrativo. Objeto ou resultado imediato. Anota aí o significado. É a consequência no mundo real da execução de um ato administrativo. É a consequência no mundo real da execução de um ato administrativo. O objeto é aquilo que decorre do ato administrativo imediatamente. Igual quando eu falei em resultado imediato e resultado imediato, a gente já falou um pouquinho do objeto. Por exemplo, o objeto do ato de contratar um servidor é contratar o servidor. É o resultado imediato. E o resultado imediato é satisfazer o interesse público, é a finalidade. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com essas duas expressões, resultado imediato e resultado imediato. Enquanto o resultado imediato é sempre o mesmo, o resultado imediato é variável. A gente vai registrar isso daqui a pouco. Antes, vamos anotar aí o defeito no objeto, né? Defeito. Defeito. Acontece quando a execução do ato não está de acordo com a lei.
Acontece quando a execução do ato não está de acordo com a lei e sempre leva à anulação do ato. E sempre leva à anulação do ato. Fechando essa parte dos elementos do ato, a gente vai fazer uma comparação aí no termo resultado imediato e resultado imediato. Resultado imediato do ato é o elemento finalidade, enquanto o resultado imediato é o elemento objeto. O resultado imediato é sempre o mesmo, ele é fixo, é satisfazer o interesse público, nunca vai mudar, enquanto o resultado imediato é variável, vai depender do conteúdo daquele ato, né? Até já que eu usei a palavra conteúdo, boa, que bom que ela veio na cabeça. Um outro nome para objeto é conteúdo. Dá no mesmo, conteúdo. Já estava ouvindo uma música do Nando Reis, ele estava dando aula de ato administrativo na música. Ele cantava assim, forme conteúdo. Eu, eita porra, daqui a pouco ele vai falar aí de responsabilidade civil do Estado, não sei o quê. Aí deu uma virada na música lá, não chegou onde eu queria. Pensando que eu ouvi mal. Vocês veem como que eu sou um cara dedicado, pessoal? Eu estou ouvindo a música do Nando Reis e eu estou aprendendo o ato administrativo com ela. Poxa vida, hein? Vocês têm que aprender isso aí. Tem que aprender isso aí, vai ficar sinistro. Pessoal, a gente acabou essa parte de elementos do ato. Agora a gente vai ver os... Não, antes de falar dos atributos do ato, acho que nem vai dar tempo de começar, a gente vai falar de um negócio chamado motivação. Motivação. A respeito da motivação, o que a gente tem que saber? Primeiro, não é elemento do ato administrativo. Não é elemento do ato administrativo. Então vamos tomar cuidado para não confundir motivação com motivo. Motivo é um elemento do ato, motivo integra o ato, a motivação não, ela é outra coisa. O que é a motivação então? Ela não é um elemento do ato, mas ela é um requisito de validade do ato. É um requisito de validade do ato. Então, olha só. Se a gente pegar só o termo elementos do ato, a gente vai ter 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Se a gente pegar os requisitos de validade do ato, a gente continua tendo 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mas como isso, se eu falei que a motivação é um requisito de validade do ato? É que a motivação ela está dentro de um outro elemento do ato administrativo. Se ela está dentro de um elemento que já tem na regra natural, não precisa a gente colocar um sexto elemento. Que elemento que a motivação está dentro? A motivação ela integra o elemento forma. Integra o elemento forma. Como assim integra o elemento forma? Para a gente entender isso, a gente vai ter que ter o significado de motivação. Eu só coloquei que é um requisito de validade do ato. Agora a gente vai colocar o conceito e aí a gente vai ver porque que ela integra o elemento forma. Conceito. Anota aí. Motivação é a exteriorização por escrito Motivação é a exteriorização por escrito dos motivos que levaram à prática do ato.
Então, motivação é exteriorização por escrito dos motivos que levaram à prática do ato. Funciona assim, pessoal. Quando um agente público vai fazer um ato administrativo, às vezes, em algumas situações, ele tem que colocar por escrito no ato por que ele está fazendo aquele ato. Em regra, ele não é obrigado a colocar no ato porque aquele ato está sendo produzido, mas tem situações que ele tem que colocar. Se o agente público vai produzir um ato que exige a motivação, então a gente vai dizer que a motivação ela é um elemento formal da produção daquele ato. Por exemplo, na estrutura do documento aqui, tem lá o título do documento, a data do documento, o nome da autoridade competente, vou colocar aqui sujeito competente, não é assinatura não, é só o nome. Aí vai ter o porquê do ato ser praticado. Esse porquê, geralmente, ele vem por termos de considerandos. Vai vir assim, ó, considerando que uma determinada norma falou que diante de tal situação, tal ato tem que ser praticado. Considerando que a situação prevista na norma aconteceu, o ato tem que ser praticado. Considerando que é melhor para a coletividade fazer mesmo esse ato, então produz o ato tal. E aí ele pega e coloca o conteúdo do ato. Agora vamos lá. Se a norma exige a fundamentação do ato e o ato não é fundamentado, foi respeitada a formalidade de produção desse ato? Não. Como não foi respeitada a formalidade, adivinha onde está o defeito? No elemento forma. A motivação ela está mais ligada ao elemento forma do que ao elemento motivo, mas ela também está ligada ao elemento motivo. Ela também está ligada. Então, com base no conceito, a gente consegue também diferenciar motivo de motivação. O motivo é o que a norma fala que fundamenta a prática do ato. Todo ato vai ter um motivo, já que motivo é um elemento do ato. Agora, a motivação é você ter que colocar naquele ato por escrito. A palavra-chave aí do conceito é a palavra por escrito. Você colocar por escrito no ato porque aquele ato está sendo praticado. É a mesma coisa. Fundamentação, alegações, qualquer coisa desse sentido aí pode entender como motivação, tá tranquilo. Bom, então a gente colocou aí que integra o elemento forma. Aí vamos colocar uma observação. Coloca assim. Observação. Caso a motivação seja obrigatória. Caso a motivação seja obrigatória. E a autoridade não a coloque no ato, este ato tem vício de forma. Este ato tem vício de forma. Bom, eu comentei que nem todo ato exige motivação, então qual é o cabimento da motivação, né? Vamos colocar assim. Em regra, a motivação ela é facultativa. Regra facultativa. Apesar que a orientação que os agentes públicos têm é para motivar tudo o que eles fazem, mas por uma questão de segurança, mas não é obrigado, só que pode motivar qualquer tipo de ato. Excepcionalmente, a motivação é obrigatória. E aí tem questão de prova que tenta induzir o candidato a determinar se a motivação é obrigatória ou não, conforme a liberdade que a autoridade teve para produzir o ato. Por exemplo, se o ato é vinculado, a autoridade tem mais ou menos liberdade do que no ato discricionário? Menos.
Então tem livro que vai falar lá, quando o ato é vinculado, questão também, quando o ato é vinculado, ele não precisa ser motivado. Quando o ato é discricionário, ele tem que ser motivado. Tem autor que inverte a ideia, moral da história. A natureza do ato não determina se ele tem que ser motivado ou não. Esse negócio de ato vinculado e ato discricionário não determina nada nesse assunto. Para a gente saber se a motivação é obrigatória ou não, a gente tem que levar em consideração se aquele ato pode ou não causar prejuízo para alguém. Qualquer ato que gere risco de prejuízo ou prejuízo tem que ser motivado. Então, aula obrigatória quando houver possibilidade de prejuízo. Prejuízo para qualquer um. Prejuízo tanto para a administração quanto para o administrado. Aqui o prejuízo, ele não precisa ser só financeiro, não. Prejuízo de qualquer ordem. Por exemplo, cassaram a minha carteira de motorista. Isso beneficia ou prejudica? Prejudica, gera um prejuízo. Não posso mais exercer um direito. Então, tem que haver motivação nisso. Vão punir um servidor público, vai prejudicar ele. Então tem que motivar esse ato aí. Vão anular a aposentadoria de um cara porque essa aposentadoria foi ilegal. Se anular, não vai prejudicar ele que estava recebendo a aposentadoria? Vai. Então vai ter que colocar no ato de anulação por que que está anulando a aposentadoria daquele cara. Então a gente tem que associar a motivação com isso aqui, com prejuízo. Tem uma lei que ela apresenta algumas situações onde a motivação é obrigatória, é a Lei 9784. O problema é que eu não estou lembrando o artigo da lei agora, se é o artigo 50. 50? Isso aí, pessoal, que legal. Eu não lembrando, eu acertei, hein? Imagina quando eu lembro, hein? Pô, esse professor aí se acha, né? Agora eu me achei. Então vamos lá. Eu recomendo que deem uma lida no artigo 50 da Lei 9784, de 99. Porque quando alguma questão de prova apresenta uma situação, perguntando se naquela situação a motivação é obrigatória, geralmente vem uma das 8 hipóteses do artigo 50 da Lei 9784. Pode decorar esse artigo 50 aí. E agora, para a gente fechar a parte de conteúdo da aula, a gente vai pegar e vai fazer uma observação entre a motivação e o motivo. Motivação e o motivo. A gente já fez uma relação da motivação com a forma, agora a gente vai fazer com o motivo. Coloca assim: caso um ato que foi motivado vírgula, ainda que a motivação não fosse obrigatória. Caso um ato que foi motivado, vírgula, ainda que a motivação não fosse obrigatória, vírgula, apresente uma justificativa falsa. Apresente uma justificativa falsa. Ou não prevista em lei. Ou não prevista em lei. Para a prática do ato. Para a prática do ato, vírgula novamente, este ato será ilegal
este ato será ilegal por defeito no elemento motivo. Por defeito no elemento motivo. Olha como que a coisa está ficando, pessoal. A motivação ela é cabulosa. A motivação ela pode gerar defeito no elemento forma, ela pode gerar defeito no elemento motivo. Tudo depende do que aconteceu. Não motivar o ato que era para ter sido motivado, defeito na forma, não foi respeitada a formalidade. Motivar um ato que nem precisava motivar. Se precisa ou se não precisa é indiferente, mas motivar o ato e colocar uma justificativa falsa para produzir aquele ato. Defeito no elemento motivo. Ou então a justificativa não foi prevista em lei. Defeito no elemento motivo. Então tomar cuidado que a motivação, a depender do contexto, ela vai apresentar defeito na forma do ato, a depender do contexto, ela vai apresentar defeito no motivo do ato. Um exemplo, exoneração de um ocupante de cargo em comissão. Segundo a Constituição Federal, cargo em comissão é cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então a autoridade competente para exonerar alguém desse tipo de cargo, ela não precisa justificar essa exoneração. Ela pode fazer um ato de exoneração bem simples. Título, exoneração. No dia tal, do mês tal, do ano tal, exonero fulano de tal, do cargo tal. Ponto. Assina, já era. Aí o ocupante do cargo vem e pergunta, né? Por que motivo eu estou sendo exonerado? Vamos supor que fosse eu, a autoridade que exonerou. Eu mandava, se eu tivesse de bom humor, eu mandava o seguinte, eu não sou obrigado a te responder. Se eu tivesse de mau humor, eu responderia o seguinte, você não é mais da minha confiança, porque seu cargo é um cargo de confiança, eu coloco quem eu quiser nele. Depende do contexto. Agora, vamos supor que a autoridade quer colocar nesse ato de exoneração porque ela está exonerando fulano. Ela pode fazer, exoneração, a motivação é sempre facultativa. Aí pega e coloca lá. Considerando que o servidor fulano de tal constantemente chega para trabalhar bêbado, entorpecido de crack, cheirando a maconha, considerando também que esse cara ele se ausenta bastante do trabalho e ele não tem uma boa produtividade, considerando que esse cara é um pé no saco, eu exonero ele. Só que vai lá ver o prontuário desse cara, não tem nenhuma acusação dele ter chegado bêbado algum dia, não tem nada comprovando o que a autoridade falou. Então, nesse caso, o ato de exoneração que não precisava ser motivado é um ato ilegal. Ele pode ser anulado aí. E aí, se for anulado, né, o servidor, mesmo ocupando o cargo em comissão, ele volta para o cargo, aí depois exonera ele do jeito certo. Aí não vai ter problema nenhum depois se exonerar do jeito certo. Por que isso? Por causa de uma teoria chamada teoria dos motivos determinantes. Essa teoria que coloca a motivação como requisito de validade do ato administrativo. Até eu vou pegar e vou fazer um link aqui. Requisito de validade, por quê? Por causa da teoria dos motivos determinantes. Olha como que a gente tem que ler o título, tem que ler de mente aberta. O título está falando tudo. Os motivos determinam a validade do ato. Simples assim. Pessoal, da parte de conteúdo, por hoje a gente encerra. Coloca o título do assunto da próxima aula, que a gente vai continuar, para a gente não se perder, né? Para eu depois olhar lá no vídeo, citar qual que é o tópico lá, porque, pô, hoje eu cheguei aqui perguntando para a galera, ninguém me falou. Coloca aí o tópico, vai ser atributos do ato administrativo. É um tópico novo. A gente tem aqui uma merrequinha de exercício para responder, só 7. Acredito eu que na aula passada a gente respondeu os 9 primeiros exercícios da lista. Então a gente vai fazer do 10 em diante hoje, da lista ainda da aula passada. Aí na aula que vem vai ter lista nova. Exercício 10. No âmbito interno da administração direta do Poder Executivo, há a manifestação do poder hierárquico entre órgãos e agentes, certo ou errado?
Certo, o poder hierárquico é um poder de alcance interno. Ele regula a relação entre órgãos superiores e órgãos subordinados, entre agentes públicos de grau hierárquico superior e agentes públicos de grau hierárquico inferior. Tranquila essa questão. Próxima questão. O poder disciplinar consiste em distribuir e escalonar as funções, ordenar e rever as atuações e estabelecer as relações de subordinação entre os órgãos públicos, inclusive seus agentes. Certo ou errado? Errado. Para essa questão estar certa, ela tinha que colocar no lugar disciplinar, da palavra disciplinar, a palavra hierárquico. Essas características apresentadas aqui são características do poder hierárquico. O poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de apurar infrações administrativas e punir o infrator quando ele é um servidor público ou um particular com vínculo. Não tem nada a ver com ordenar, com revisar ato. Então tá errado. Questão 12. O poder regulamentar, regra geral, tem natureza primária, certo ou errado? Errado, regra geral é o decreto regulamentar, tem natureza secundária. Se a questão viesse, o poder regulamentar excepcionalmente tem natureza primária, estaria certo. Aí continuando, e decorre diretamente da Constituição Federal. Errado, ele decorre de uma lei que vai ser regulamentada, sendo possível que os atos expedidos inovem o próprio ordenamento jurídico. Errado, o decreto regulamentar, regra geral, né? É o decreto regulamentar, ele não inova o ordenamento jurídico. Agora, se essa questão no lugar de regra geral trouxesse a palavra excepcionalmente, ela estaria correta. Questão 13. São características do poder de polícia, entre outras, a natureza restritiva da atividade e a sua capacidade de limitar a liberdade e a propriedade, que são valores jurídicos distintos. Certo ou errado? Certo, o poder de polícia limita o uso e gozo de bens, atividades e direitos. Falou em bem, falou em propriedade, falou em atividade, falou em liberdade, e propriedade e liberdade com certeza são palavras de significado distinto, né? Questão 14. O poder de polícia não pode ser delegado em entidade privada. Certo. O exercício do poder de polícia é das pessoas jurídicas de direito público. Quando é a administração direta que exerce, a gente tem o poder de polícia originário. Quando é uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta que o exerce, a gente tem o poder de polícia delegado. E entidade privada não pode exercer o poder de polícia. Não existe delegação de poder de polícia para entidade privada. 15. O poder de polícia deriva do poder hierárquico. Os chefes de repartição, por exemplo, utilizam-se do poder de polícia para fiscalizar os seus subordinados. Olha, a maioria mata essa questão da expressão os chefes de repartição para frente. Mas já no começo ela tem um erro. O poder de polícia não deriva do poder hierárquico, ele não tem nada a ver com o poder hierárquico. Poder hierárquico é um poder de alcance interno. Por que interno? Porque alcança órgãos e agentes públicos, só quem está dentro da administração pública. E o poder de polícia é um poder de alcance externo. Ele alcança particulares, pessoas que estão fora da administração pública. E quando o chefe da repartição fiscaliza o subordinado, é poder hierárquico, não poder de polícia. E aí a última questão. Caracteriza desvio de finalidade, espécie de abuso de poder, a conduta do agente que, embora dentro da sua competência, se afasta do interesse público, que deve nortear todo o desempenho administrativo para alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Certo. Desvio de poder. O agente público pratica um ato que ele tem competência para praticar, mas com desvio de finalidade. Beleza, pessoal, na próxima aula a gente continua. Eu não dou mais aula para vocês até o Natal, então Feliz Natal para vocês, para a galera de casa também. E vamos torcer aí para 2017 ser o ano das aprovações. Eu quero ver essa sala dar uma limpada aqui, chegar gente nova e o ciclo continua. Vocês vão e eu fico. Abraço para todo mundo, Feliz Natal, pessoal. Precisando, tamo junto.